Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. Hoje eu quero falar um pouco, é um vídeo que eu queria fazer já há algum tempo, acabei não comentando muito aqui que ia fazer esse vídeo, talvez tenha dado uma ou outra pincelada citando Machado de Assis nos meus vídeos, mas de fato merece aí um vídeo para dar uma destrinchada nas obras dele, para fazer algumas análises psicológicas de personagens e vocês vão ver aquilo que todo mundo já sabe, só vai intensificar mais ainda o quão gênio, o quão espetacular esse homem é. Não à toa aí o maior escritor do Brasil de todos os tempos, enfim, respeitadíssimo lá fora também. Se vocês procurarem no YouTube aí, vocês vão ver diversos críticos literários de renome fazendo análise do Machado até a exaustão. Enfim, o Machado ele é gigante no cenário mundial, é um verdadeiro monstro aí da literatura. E o Machado, ele... Ninguém retratou a sociedade carioca, não só nessa questão de classes, aquela questão da corte, daquela classe média incipiente que surgia ali com pequenos comerciantes, que depois ficou mais nítido na República Velha, né, ali uns 20, 30 anos depois das últimas obras do Machado, já na fase dele republicana. E a questão também dos pobres, dos escravos, enfim, ele retratava assim essa divisão de classes que tudo que veio na cultura brasileira depois acabou imitando o Machado de Assis, de certa forma. Né? Desde da bossa nova carioca ali, com Caetano Veloso e aquela turminha ali dos anos 70 ali, a playboyzada do Rio de Janeiro que fazia música, e você vai ver ali eles tentando resgatar, né, o charme da mulher brasileira, a exaltação da mulher em várias das letras ali vem justamente das personagens do Machado de Assis, mesmo que essas pessoas nunca tenham lido Machado de Assis, porque quando alguém é muito gigante, ela acaba afetando até pessoas ali que não conhecem a obra nem nada, ou seja, as pessoas acabam incorporando mesmo que por osmose a cultura daquilo. E não só na música, nas novelas, o Manuel Carlos também ali, você vê, o Manuel Carlos, no caso, é um que representa muito bem isso aí, nas novelas que ele fazia, da classe média carioca, da aristocracia, né, que hoje a gente chama de elite, e de fato elite é um nome mais vulgar mesmo, porque a aristocracia ainda remetia a alguma cultura, e as personagens do Machado, elas já que participavam ali da corte, da aristocracia, elas já tinham cultura desde cedo, com as meninas com 15, 16 anos falavam francês, tocavam piano, e os homens eles já estudavam comércio e por aí vai, e hoje você vai ver a elite brasileira aí, estão tudo brincando no TikTok, né? Não é muito diferente da classe média e classe baixa não, só tem alguns não, várias benesses materiais a mais, mas em termos de cultura aí o Newman já fez alguns vídeos falando aí do quão porca a elite brasileira é e ele tá totalmente correto nisso. E assim, prosseguindo aqui então, né? Então, aí, essa questão da MPB, das novelas do Manuel Carlos e outras minisséries, tramas, enfim, tudo que vocês veem retratado aí, que remete à sociedade carioca e ao Brasil como um todo também, né? Porque você tem personagens do Machado ali também que vêm de Minas ali, como do interior de Minas, como o Rufião, do Quincas Borba, e sempre estava citando ali alguém que é pro Recife, que na época, ainda hoje sim é uma cidade importantíssima, mas na época era um local que o pessoal ia muito para estudar direito, né? Enfim, no livro da Mão e a Luva era retratado isso aí. E a questão da Farroupilha também, do Rio Grande. Então, assim, o Machado, ele abarcou todo. Ele não era só... Assim, a especialidade maior dele, com certeza, era a sociedade carioca, mas era um gênio do Brasil inteiro. Então, assim, pra gente fazer uma análise psicológica aí de alguns personagens, dessas 10 obras que eu li, vou fazer rapidamente só, e vocês vão identificar com alguns vídeos que eu já fiz, ou seja, até num papo de boteco, até numa conversa informal, muitos dos meus vídeos aqui vocês podem ver, eu falo de uma maneira bem informal, as pessoas até elogiam, falam que é como se estivesse conversando num bar, e por isso que consegue ouvir aí 15, 20 minutos, né? Então agradeço vocês aí pela paciência e pelo comprometimento, para me aguentar não é fácil não. Então, se você pegar primeiro ali naquela obra do Machado, onde ele era mais jovem ali, aqueles 35, 37 anos, né, que é quando ele
floresceu ali para resolver escrever, né? Coincidentemente, o Aristóteles também começa a abrir a boca aos 35 anos, depois de aprender com Platão. Então, o Machado começa a escrever ali nas gazetas locais do Rio de Janeiro, e aquelas obras de romance dele ali, a primeira ali que chama Ressurreição, tá? Não vou dar spoiler aqui nem nada, só citar algumas características ali, né? Mas você acaba vendo ali que é um sujeito, um sujeito rico ali, filho de capitalistas, e ele usa muito esse termo capitalista na época no século, nessa transição século XIX, século XX, capitalista era aquele que detinha o capital, os meios de produção, né? Hoje em dia a semântica mudou um pouco. Hoje as pessoas falam que é capitalista se você apoia o capitalismo, por exemplo, eu sou capitalista, né? Mas naquela época eles levavam mais ao sentido literal da coisa. Então é um sujeito ali que é o típico pé de valsa que eu falei nos meus vídeos ali, né? É uma coisa impressionante ali. Você vê que é o sujeito ali que isso não é spoiler não, porque logo nas 3, 4 primeiras páginas da história você já percebe ali ele contando as peripécias dele, que é o solteirão e pegou todo mundo e não sei o que, e nunca precisou trabalhar. É o verdadeiro bom vivan carioca ali, uma espécie de Chiquinho Scarpa carioca ali. E o sujeito ali aparece uma mãe solteira mais bonitinha ali e o pé de valsa vai lá e assume, né? Bem parecido com a geração X, o qual eu falei nos vídeos dos pés de valsa. Né? Então essa era mais romântica do Machado, é um negócio assim mais caloroso, que vocês não percebem tanto aquele realismo cruel, né? Assim, você pode falar, é a época do Machado mais Blue Pill? É e não é. Né? Para quem assim, em termos de lúdico é Blue Pill, mas em termos de conhecimento da psique feminina, dos dramas humanos ali, o Machado ele não tem pio que descreva o Machado, porque assim, ele é um cara que abarca tudo, né? Caras igual Machado de Assis, o próprio Dostoiévski, enfim, a Esther Vilar, você não tem como enquadrar assim, porque são pessoas muito, muito fora da curva, né? Então, assim, aí depois você vai pra Mão e a Luva ali, tem a Guiomar, né? A Guiomar também, que é uma mulher espertinha, que faz dois amigos de trouxa. Então, assim, o Machado, assim, eu acho engraçado que muito conservador, às vezes vocês veem aqui criticando, não com pessoas conservadoras em si, mas a ideia de voltar um conservadorismo na sociedade. E assim, essas obras do Machado são da época do Império ainda, por mais que o Império já estava em decadência e tudo mais, porque estamos falando de obras aí de 140 anos atrás, ali de 1875, 1878, em 140, 145 anos atrás. Então assim, você já vê ali comportamentos femininos completamente errantes e manipulação, etc. Então assim, quando eu critico essa questão da volta do conservadorismo, a maioria dos produtores de conteúdo critica também, é justamente porque as coisas não eram tão santas igual os caras achavam que eram, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. O Raccoon falava muito disso aí, o Coruja do Carvalho também. Enfim, tem mentes brilhantes aí que estão alertando. Epifania também fala. Epifania também, aí eu já falei para ele comentando, agora eu vou fazer uma cobrança do meu amigo Epifania aí. Faça um vídeo da Sociedade Carioca, meu amigo, porque você é um cara fenomenal e assim, Machado ficaria orgulhoso do que você tem para falar da Sociedade Carioca, porque o que eu já vi você falando nos seus canais, participando de live com você, acho que daria um vídeo muito bom, assim, o Epifania Masculinista é um gênio, tá? É um cara, assim, fora da curva também, que ele poderia fazer um vídeo muito bom aí falando da Sociedade Carioca, que seria um dos vídeos mais aguardados aí da machosfera, com certeza. Então, prosseguindo ali, então, você tem A Mão e a Luva, no qual a Guiomar ali faz os dois irmãos de trouxa, e nada de novo sob o sol, mas é legal você ver esse tipo de coisa, saber que acontece há 140, 150 anos atrás, que não é algo que está acontecendo por causa do Instagram e por causa da Rede Globo e por causa da modernidade e tudo mais. Você tem acentuadores de comportamentos contraditórios, né, que são os estímulos jogados no ambiente, e essas recompensas são tamanhas, e que é aquilo que a gente sempre escreve aqui no canal. Mas você não pode ignorar essa parte aí do profano feminino, essa questão biológica, etc. aí que desde obras lá, daquelas obras lá, da Grécia Antiga, da Odisseia, né, de Ilíada, já falava ali. Então, essa questão da natureza da mulher é muito mais complexa do que botar a culpa do século XXI apenas. Aí você tem Helena, que quando eu era adolescente eu achei um porre, e depois eu vi que eu vou até falar essa questão de ler Machado no final do vídeo aí, tá? Mas é de quando você deve ler, na minha opinião. E Helena, ela também é outra espertinha ali e tudo mais, que chega na família como quem não quer nada, coitadinha, enfim, e usa ali da sua beleza, daquela coisa
bem daquela neutenia, né? A Helena é um exemplo muito claro do vídeo que eu fiz da neutenia feminina, da mulher muito delicada, carinhosa, com traços de menina, e pezinho bonito e não sei o que deixa os homens loucos, aquela voz doce e por aí vai, né? Ali você já tem apesar de ainda ser uma fase do Machado mais romântica, já tem boas pitadas de realismo em comparação às duas obras anteriores aí do Pé de Valsa lá da Ressurreição e da Mãe Solteira e da Mão e a Luva, que é os dois irmãos lá que são passados para trás. Então é a quarta grande obra que eu li ali, seguindo na ordem cronológica, foi a Yaya Garcia, uma das minhas preferidas. Essa obra eu não tinha lido na adolescência e eu já tinha ouvido falar, só que eu não sabia que era uma obra tão genial assim. Pensava que não, talvez seja a segunda ou terceira aí na minha ordem do que eu mais gostei do Machado. E a personagem que mais chama a atenção da Yaya Garcia é a Estela, né? Porque a Estela, ela entra muito naquilo da estética que nós estamos falando aqui, da beleza masculina e tudo mais, que ela tem a chance ali de casar com o verdadeiro capitalista ali. Ela tem um cara ali que faria tudo por ela, de família boa, etc. O cara que vai pra guerra e volta, guerra farroupilha, né? Perdão, guerra do Paraguai, falei errado. Vai pra guerra do Paraguai e volta. Então, assim, e só uma correção, lá no começo do vídeo eu acabei falando farroupilha também, eu falei errado, guerra do Paraguai, tá? Aqui eu lembrei do Rio Grande do Sul, eles foram ali, porque eu não gosto de editar, eu vou corrigir aqui mesmo agora, aqui, entre aspas, ao vivo aqui mesmo. Guerra do Paraguai, que as tropas se deslocaram até o Rio Grande do Sul, Rio da Prata. Então não é guerra de farroupilha não, guerra do Paraguai que eu tava me referindo ali, tá? Só falei farroupilha pela região, pela história ali, mas é guerra do Paraguai, o contexto é guerra do Paraguai. Então essa personagem aí, ela não consegue ficar clara porque ela não acha ele bonito, né? Ela tem a chance ali, ela é uma guria de classe que seria ali no padrão, apesar dessas não existir essa definição na época. Essa definição vem do tenentismo, né, que é muito depois daí, lá no final da República Velha, mas na época, mas assim, podia chamar uma guria de classe média baixa, e justamente porque ela achar o cara feio, né, o Machado ele dá com aquela genialidade semântica e aquele vocabulário dele, que não é um vocabulário muito difícil de entender, a não ser um ou outro objeto da época ali, tá? O Machado, depois que você se torna adulto, ele não é um leitor difícil de entender, ele tem figuras de linguagens e a questão dos narradores não serem tão confiáveis em primeira pessoa, igual o caso do Dom Casmurro, que eu vou falar daqui a pouco, que acho que é a obra mais emblemática dele aí, né? Então, apesar que a minha favorita é Quincas Borba, mas enfim, né? Mas o Machado, ele faz você entender que a mulher acha o sujeito feio e não consegue ficar com ele, né? Então, aí depois aí a Garcia, que a menina ela acaba crescendo, ele também acaba se apaixonando, enfim, né? Mas bate muito com isso que a gente está falando, que às vezes ali, até numa época daquela onde as mulheres eram assim, não podia perder uma oportunidade dessa de jeito nenhum, né? Não tinha, casavam cedo, mais cedo e tudo mais, ela não conseguia ficar com o cara porque achava, não se atraía por nada nele fisicamente, nada. Então a chance de mudar de vida ali, ela não conseguiu aquilo que chamam que o canal do Teoria da Aparência mostra, que é atração negociada, né? Que a atração genuína é quando você gosta de alguém fisicamente. E as mulheres, por mais que elas consigam casar com atração negociada, quando o marido é rico, mas é feio, nesse caso aí ela não conseguiu não, e tem muitos aí que não consegue também não, tá? Ou quando consegue já pula o mais rápido, já pula fora o mais rápido possível, igual a Julia Roberts lá, com aquele marido horroroso que ela tinha lá, o cara, acho que ficaram 2 anos juntos só, né? Que era um cara muito poderoso lá no meio. Mas enfim, né? Então prosseguindo aí, depois aí você entra na parte, na Black Pill mesmo, do Machado, que é o realismo total, né? Você entra ali naquele trio de ferro ali, Memória Póstuma de Brás Cubas, né? Quincas Borba e Dom Casmurro. Apesar de Memória Póstuma de Brás Cubas ser por muitas pessoas considerado o maior livro de todos os tempos do Brasil e tudo mais, tem é um livro brilhante, de fato, é um livro muito bom, só que eu particularmente gostei mais de Quincas Borba, né? Então você acaba vendo ali no Quincas Borba, né, justamente o Memória Póstuma de Brás Cubas, só para fazer um adendo rapidinho, é um livro gostoso de ler, porque é de um sujeito que morreu e ele vai contando, como ele tá morto e vai contando a vida dele. Então é uma leitura bem diferente, assim, vai contando as peripécias dele, os amores dele, né? E enfim, né? É muito legal ler
detalhe, a construção, conforme a história vai correndo gradativamente, assim, é genial o Machado conseguir escrever uma história em tom póstumo, né? Isso é algo aí muito incrível, né? Em tom de necrológio, né? É um negócio bem legal. Mas o Quincas Borba ali também retrata o típico brasileiro que fica rico da noite pro dia, né? Que acaba recebendo uma herança inesperada lá, né? Quincas Borba, na verdade, é o nome do cachorro do sujeito, né? Então o protagonista chama Rufião. Né? É um pobretão de Minas Gerais lá que dava aula para as criancinhas e naquela época existia um gap gigantesco entre a classe média e a elite no sentido de quem era ouvido na sociedade. Hoje não, hoje se você vê os maiores intelectuais da sociedade brasileira sobre todas as esferas são pessoas de classe média, não são pessoas da elite. Mas antigamente as pessoas, talvez sejam uma das vantagens aí da democracia e desse emburrecimento da elite aí, seja que pessoas aí, por exemplo, canais no YouTube, mesmo as pessoas dão ouvido, justamente porque a classe média ela tem alguma voz hoje no Brasil, por mais que o poder de compra dela hoje não está valendo mais nada e, enfim, é uma classe bem heterogênea também, você acaba tendo algum poder de voz aí, as pessoas acabam te escutando. Muitas pessoas da elite acabam te escutando, porque a elite emburreceu muito, né? E a democracia, como ela nivela tudo por baixo, para quem não nasceu milionário aí, igual 99% aí da população brasileira, é bom que você acaba tendo alguma voz. Uma das poucas vantagens aí que eu vejo nessas sonhadas democracias modernas que prometeram pra gente e estamos esperando até hoje. Enfim, prosseguindo então, o Rufião, ele é o típico tonto, né, que fica rico e acaba se apaixonando por uma mulher casada, né, e a mulher casada, o marido dela, por isso que eu falei que essas novelas igual Manuel Carlos e outra Glória Pérez, acaba retratando a sociedade carioca, sempre vai ter um casal ali que é manipulador e que vai querer roubar um sogro rico, um amigo rico, enfim, um pai, uma herança, e sempre tem um casal diabólico ali, igual tinha naquela novela da Cor do Pecado ali, né, que era a Giovanna Antonelli, ela tava gatíssima naquela novela, inclusive, era o Tony e a Bárbara, né, então assim, isso é muito Machado de Assis, assim, é muito o casal lá, que tinha como que era o nome dela mesmo, a Sofia, né, a Sofia e o Cabral, se eu não me engano, era o marido dela, né? Que faz 2 anos que eu li personagens coadjuvantes. Os principais eu lembro de todos, mas um ou outro coadjuvante acaba esquecendo aqui. Então você tinha a Sofia ali, que era uma mulher casada, ela aproveitou da beleza dela, o Rufião era um tonto, bobão. E assim, o Rufião, ele fica como ele ficou milionário da noite pro dia, recebeu uma herança inesperada lá de um maluco. E aí todo mundo vai na casa dele, assim, e arregaça com tudo, entendeu? Todo mundo aproveita e bebe, come, ele parasita um monte de gente na casa dele ali, enfim, vão torrando tudo a herança dele, né? Eu achei sensacional, assim, o quão Brasil real é a história do Quincas Borba. Aí você vai em Esaú e Jacó, né, que são o livro dos gêmeos que nascem, né, que os dois irmãos que ficam brigando, um é monarquista, outro é republicano, e tem uma mulher, mais uma aí, que faz os caras de trouxa, que é a Flora, enfim. Você nota como o Machado, você pode, assim, alguém que nunca ouviu falar de Machado, fala, o Machado é feminista, o Machado é lacrador. Não, de maneira alguma. O Machado, ele enxergou o que ninguém enxergava, enquanto estava todo mundo ali inebriado com essa ideia de romantismo que veio da Europa e tudo mais, e enfim, livros que surgiram na Alemanha, na França, através do que vem desde ali do século XVII, na verdade, lá, né, com o jovem Weber lá, né, do Goethe, enfim, e vai no Brasil todo mundo com essa questão do cortejo e de levar as mulheres para os camarotes do teatro, aquela coisa toda bem aristocrata mesmo. O Machado, ele estava enxergando que não era bem assim não, que as mulheres manipulavam mesmo e tudo mais, e que ele resolveu escrever isso aí, por isso que ele é um grande gênio do realismo aí, porque ele escreveu o que ele via, né? Ali a pancada era seca mesmo, estilo Dom Sandro, não tinha conversa mole não. Ele via as mulheres ali, não era para empoderar a mulher nenhuma, porque ele via que as mulheres eram os mais espertos que os bobão apaixonados, né? Então tinha muito tonto na aristocracia carioca, mas muito, muito. Eu queria até que se o Epifania fizer um vídeo aí falando, para ele falar como que é a elite carioca hoje, no que tange isso aí, né? Nessa questão aí de esposa e de cortejo, etc. aí na verdadeira elite. Mas então Aí você entra na penúltima obra que eu li, que foi Esaú e Jacó, então, é uma obra muito bacana dos gêmeos aí, apesar de ser tal, eu acho que assim, foi a obra do Machado que eu achei mais arrastada, mais chata, vamos dizer assim.
o enredo é sensacional, só que ela não é uma. Olha que eu gosto de. Eu não tenho muito problema de achar livro chato, não, entendeu? Eu aprecio, eu sou bem. É muito difícil eu pegar e falar, nossa, que livro chato. Essa aí foi que eu mais assim, menos legal, vamos dizer assim, né? Porque no Machado não tem nada que achar, não, menos legal, Esaú e Jacó. E aí o Memorial de Ares é Memorial de Ares, se vocês procurarem críticas na internet, vocês vão ver assim que é o livro que principalmente as mulheres que fazem críticas, elas falam que é um livro mais assim sem graça e sem clímax. Por quê? Porque o Ares talvez seja o único o mais perto ali do Miguel, que foi o personagem do Machado de Assis, que alguns falam que foi o superego dele e tudo mais, por mais que o Machado era casado, tal como a Alita também, né? Tem alguns gênios aí que isso é uma coisa, é um paradoxo interessante no meio masculinista aí, grandes pessoas que descreveram brilhantemente o sexo oposto, como Balzac, Machado, nessa Alita, eles eram casados. Eu fico imaginando pra uma mulher, de um sujeito com uns QI gigantescos, igual o Machado, Balzac, Alita. Assim, não, o Alita não é um escritor de literatura, tá? A comparação aqui para ela não ficar esquisita. Mas eu tô falando assim, exaltando a inteligência nele no que tange a psique feminina, tá? Não comparando o estilo da escrita com Machado e Balzac, porque não é nessa linha aí. Mas fico imaginando a mulher ser casada com um sujeito que sabe absolutamente tudo da psique feminina, deve ser um tanto quanto cômico, né? Mas o Memorial de Ares, então, é o que mais se aproxima do MGTOW ali, um sujeito ali que é um diplomata aposentado, tem um bom salário, né? Ele até acaba se encantando por uma mulher muito bonita da trama ali, a Fidélia, que é uma viúva e tudo mais, mas enfim, né? O instinto dele aflora, mas acaba se aflorando, mas ele consegue se portar, se segurar, sabe onde que é o lugar dele, porque ele já é um cara mais velho, é um cara que não casou, que não teve filho, já tem quase seus 60 anos ali, né? Tem uma relação muito boa com a irmã, e assim como diversos caras que optam por não casar, né, e por não coabitar, e nem hoje em dia nem namorar mais, tá complicado o negócio aí, são pessoas que se dão muito bem com casais, com mulheres, com amigas, com casos esporádicos que tem, enfim, né. Tá cheio de casos assim de homens que fazem essa opção e são muito bem recebidos, muito bem queridos por outros casais aí. Então assim, prosseguindo, eu mesmo posso dar o meu exemplo disso, que não gosto muito de falar, que parece um tanto quanto egocêntrico, mas só para ilustrar aí, não tenho problema nenhum com esposas, namoradas de amigo meu, nem nada, me dou muito bem, frequento casa de casais, saio de vela sem problema nenhum, totalmente desapegado, bem resolvido, enfim, as esposas, namoradas, meus amigos também não ficam me enchendo o saco pra, vai namorar e vai casar, não sei o que, enfim, né. Então eu tenho uma relação boas assim no dia a dia, no cotidiano com mulheres de uma maneira geral, não tem problema nenhum com isso, né? Longe de ser um rage pill aqui. A fase da rage pill lá é quando os 5, 6 primeiras semanas depois que você acaba descobrindo algumas coisas. Mas então, e aí tem alguns contos ali também do Machado, tem uma obra só de contos, tá? Eu recomendo aí pra vocês que procurem o box do Machado de Assis, que são 10 livros, né? E o décimo, no caso, são só contos. E conto que chama bastante atenção ali, dois, né? Que me chamam atenção. A Cartomante, né? Que é da mulher que trai ele também, que tem um casamento de fachada, ou seja, né, mais uma vez ali o profano feminino, a vontade de ficar, que ela é meio, muito, aquilo do sex life, né, aquela coisa da mulher estar casada com um bonzinho, mas querer um alfa, um chadzão, né, que tem um bonzinho rico e tudo mais, mas que é o mais novo, mais bonitão, mais forte, enfim, o mais garanhão. E isso sendo retratado ali já no período republicano do Machado, essa transição Império-República do Machado é muito interessante. A questão do abolicionismo também ele retrata muito bem nos personagens, nas relações sociais. E também tem o do Noite em Alto Mar, né? Que é um dos contos aí mais emblemáticos também do Machado. Que, aliás, Noite de Almirante, né? Noite de Alto Mar não, Noite de Almirante, que é o sujeito que vive viajando aí, um capitão de navio, etc. E fica 3 meses longe, aí quando ele atraca ali no porto lá do Rio de Janeiro e a mulher, ele achando que trouxe um monte de bugiganga da Europa pra mulher dele, saudade, e o bicho, e ele virou um cornão ali, né? Então assim, essa questão da traição feminina aí já está sendo retratada muito antes de sequer existir boomer no mundo e tudo mais, mas muito antes mesmo, entendeu?
desde da geração do século XIX ali, que nasceu ali na segunda metade do século XIX, já estava rolando isso aí à solta, entendeu? E o Machado, ele escrevia o que ele via isso na sociedade carioca o tempo todo, como ele era muito requisitado, frequentava ambientes, ele acaba que percebendo muito, dá pra você ver que ele percebia isso, né, quando ele frequentava aí essas rodas da aristocracia carioca, e teatros e etc, que com certeza ele viu muita mulher casada olhando para bonitões do lado e conseguiu retratar isso na obra dele. Ele deve ter visto muito casamento de fachada também, porque tudo que vocês vê de casamento de fachada hoje, quem começou a escrever isso no Brasil foi Machado de Assis, né? Que vocês veem em novela, filme, música, etc. Foi tudo Machado de Assis que acabou escrevendo isso aí nas obras dele. Então, assim, é um sujeito completo, tá? E assim, o que eu ia falar pra gente finalizar o vídeo aí, na minha opinião, essa aqui inclusive foi até um caso engraçado. Foi a única vez na vida que eu concordei 100% com o Felipe Neto com uma ideia que ele tirou da cabeça dele e tweetou. Eu falei, meu, será que eu vou morrer sem concordar com esse cara? Um dia não é possível, porque tanta besteira esse cara fala. Mas teve um dia que e quase todo mundo foi contra ele. Até os defensores dele falaram, Felipe, eu gosto de você, mas agora acho que você errou. Eu falei, meu Deus do céu, esse homem tá 100% correto. Pelo menos isso aí que ele leu, ele entendeu. E eu concordo 1000% com ele, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião minha, e não é só o Felipe Neto, não é só o Felipe Neto, assim. Tem muitas pessoas que pensam assim também, tá? Muitos críticos literários e outros não, tá? Então acho que é bem metade, pelo que eu andei pesquisando aí. Machado de Assis, na minha opinião, para homens, né? Para mulher eu não vou dar palpite aqui, mas se você é homem, a maioria do meu público é homem, estiver escutando, na minha opinião, para um homem ele tem que ter pelo menos 25 anos para ler Machado de Assis. E o Felipe Neto ele fez uma crítica muito contundente que as grades curriculares de escola e tudo mais estão erradas em dar para adolescente, porque não é autor para adolescente. Todo mundo desceu o pau nele, falou, não, você quer dar palpite em tudo, não sei o que. Lógico, ele é um tipo do cara que qualquer coisa que ele falar ali pro conto histórico dele, vão cair matando mesmo, né? Então, mas dessa vez para mim ele tá 100% correto, né? Então isso aí, eu cheguei ainda falta maturidade em determinados pontos que a gente só vai atingir aí depois dos 40, 50 anos, mas essa questão de saber filtrar, mesmo um sujeito ali que você tem uma antagonia, uma antipatia total ali, você acabar filtrando uma coisa boa que ele fala e extrair, isso aí eu já faço tranquilamente. Então não ligo se o sujeito é de esquerda, de direita, etc. Se falou alguma coisa interessante ali, eu filtro, o resto eu descarto tudo, tá? Isso aí eu demorei, se eu falar, deve fazer mais ou menos um ano e meio que eu tô conseguindo ser assim. Antes eu era bem radical. Se era uma pessoa que eu não gostava, esse cara aqui é de esquerda. Não vou ouvir nada que ele vai falar. Não, esse cara aqui é da direita, chapéu de alumínio, também não quer. Esse aqui é liberalzinho de internet. Esse aqui é ateu todinho. Esse aqui é conserva cookie. Eu era desse jeito. Tá. Hoje eu extraio o que cada um fala, mas então assim, por que essa questão dos 25 anos? É aquilo lá que o tiozão Miguel já falou, o Dom Sandro já falou, o Brunão já falou, do córtex pré-frontal. O homem até os 25 anos ele não desenvolveu tudo ainda, e não só essa questão neurológica, mas também a questão de você, com 25 anos você já vai ter um quarto de século, você vai ter algumas experiências na vida já, falando pela média aí. Provavelmente você vai ter tido uma namoradinha, uma paixão, vai ter tomado uns porre, vai ter apanhado na vida já, né? Você não fazendo financiamento imobiliário na Caixa Econômica e não engravidando namoradinha aí para fazer mais mãe solteira no mundo, nem casando, tá ótimo, né? Mas via de regra aí, a vida vai dar algumas pancadas e aí você vai entender e vai ter situações humanas, dramas humanos para poder fazer analogia com as obras. Machado aos 17 aí eu acho que tá bem errado mesmo, não é um autor feito para moleque de 17 anos, não. Até porque você imagina um moleque de 17 anos, né, pra gente falar aí, por último e não menos importante, Dom Casmurro, né? Imagina um moleque de 17 anos tentando entender o que é a mente e a perspicácia de uma Capitu. Não tem como, entendeu? O cara vai colapsar. Ele vai colapsar, ele vai achar que o Bentinho é um bobão e que ele é espertão e tudo mais, ao passo que uma Capitu, você pega um moleque de 17 anos aí, 18, ele faz de gato sapato, vira de ponta cabeça, faz o que quer com o moleque. Então assim, é engraçado, uma das coisas que eu acho mais engraçado no Dom Casmurro é quando o Bentinho, ele tá no auge da paixão da Capitu, ele tá vendo ali que eles estão se gostando e tudo mais, que ele consegue sair lá do seminário. E aí ele fica completamente extasiado, né? Agora vai ser E ele fala, o Bentinho, eu tava até conversando um tempo atrás com uma amiga minha, super intelectual aí do ramo da literatura, mestranda, aliás, doutoranda em teoria da literatura inglesa, enfim, né? A gente troca bastante ideia de livros aí, uma guria bem intelectual, e ela falou um negócio que chama muita atenção no Bentinho, ele não é um narrador confiável.
né? Por mais que a história mostre ali que de fato a Capitu ali deu uma escapada e o Bentinho, o Miqueinha ficou a ver navios, né? E o moleque era a cara do Escobar. Isso aí é um tanto quanto óbvio, né? Apesar de ninguém ter a prova cabal, enfim, cada um faz a tua interpretação. A minha interpretação acho que é o que vai de consonância com a maioria, que de fato ela traiu, mas esse não é nem o ponto principal da conversa. Quando você entra estuda a natureza humana, essa questão da psique da mulher, etc., você começa a perceber algumas coisas e também como um homem apaixonado, ele realmente é um débil, igual o Alita fala, é um débil, um cão servil. O Bentinho, quando ele tá no auge da paixão dele, ele fala: apaixonem-se, homens, apaixonem-se por mulheres lindas. Isso é a razão da vida, né? Incentivando, né, o leitor a se apaixonar. E depois, quando ele tá lá sozinho num quarto, né? Que aí ele é o verdadeiro casmurro, né? Que o casmurro é aquele cara chato, fechado, aquele cara sempre conciso ali, é um cara o verdadeiro xaropão mesmo ali, né? Aí ele fala, né? Ele fala que foi tudo uma projeção da ideia dele, né? Aí ele se red pilou tarde demais, aí acaba que não adiantando muita coisa. Já perdeu a graça no filho dele, que é a cara do outro, né? Enfim, aquele caos todo. Então, fica a análise aí das obras do Machado, né? Uma análise breve, né? Sucinta aí, porque recomendo a todos que leiam, desde que estejam na fase adulta, né? Como eu disse, é a minha opinião do quando se ler Machado de Assis, e tirem as próprias conclusões, beleza? Um forte abraço a todos, meus amigos.